Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui. E agora vamos dar continuidade ao curso Shell Script Profissional do Básico ao Avançado. Esse é o módulo 2, Introdução ao Shell Script. Eu criei um script aqui chamado de variáveis.sh, tá? Para a gente ilustrar um pouco como se dão as variáveis no Shell, né? O conceito de variáveis no Shell. Ok? Eu já dei a permissão de execução para esse script, né, com chmod 777. O nome do script, né, variáveis.sh. E eu abri ele aqui no editor de texto Gedit. Tá? Esse script aqui. A primeira coisa que eu gostaria de informar para vocês sobre o Shell Script é que esse símbolo hashtag ele informa para o Shell que aquela linha, né, a partir à direita do símbolo, ela se trata de um comentário. Significa que tudo que está à direita né, dessa cerquilha, o Shell vai ignorar. Ou seja, aquilo não vai ser executado. É simplesmente um comentário. Por exemplo, eu posso, acima daqui de nome, colocar essa cerquilha e dizer: isto é o nome do usuário. Isso é o nome do usuário. Isso aqui é um comentário simples, né, de uma linha no Shell. Isso aqui vai ser completamente ignorado pelo interpretador de comandos. Isso aqui serve mais para a gente saber do que se trata o script e do que se trata, né, aquele comando que a gente vai executar logo em seguida. Eu posso colocar ele aqui, né, em cima do comando, enquanto eu posso colocar ele do lado do comando. Ver que a cor, né, de um comentário é diferente da cor de um comando, por exemplo. Tá? Ou seja, tudo isso aqui que está em azul vai ser ignorado. Então a gente pode trabalhar somente com esses dois comandos aqui de cima. O primeiro é só para ilustrar a atribuição, né, de uma variável. As variáveis no Shell, né, todas elas não têm tipagem de variáveis, como nas outras linguagens. Por exemplo, tem uma variável, por exemplo, número 1. E aí eu ponho um número 5 aqui, por exemplo. Para o Shell não tem tipagem de variáveis. Não existe número, não existe aquelas variáveis que a gente está acostumado, né? Float, inteiro, etc. Das outras linguagens. Para o Shell tudo vai ser tratado como texto. Okay? Essa variável aqui é o texto, né? Onde nesse texto tem o caractere 5. Assim como eu poderia colocar n2 igual a 5 entre aspas. Né? Ou então n3 igual a 5 entre aspas simples. Todas essas três atribuições elas são equivalentes. Tudo isso é o caractere 5. Nenhuma dessas trata-se do número 5. Para a gente trabalhar com números, a gente vai ter que fazer passar esses números para a calculadora do Shell, né, como a gente faz quando a gente utiliza o comando echo, passando um número, né, por exemplo, 5 sobre 5, e passa através de um pipe para a calculadora do Shell, que é ABC, com a opção "-l", né, para tratar números quebrados. Ok? Então, isso aqui é texto, ele passa esse texto para a calculadora e a calculadora sim vai interpretar a conta que tem que ser feita a partir desse texto. Ok? Vai interpretar como número esse texto aqui. Mas dentro dos scripts do Shell, tudo vai ser tratado como texto. Outra coisa é que todas as variáveis elas são do tipo global. Né? A gente está acostumado de outras linguagens como C a declarar funções e dentro dessas funções eu tenho variáveis de escopo local, né? Ou seja, que só são vistas dentro da função. Para isso eu vou tirar aqui o caractere de comentário. Né? Isso aqui é uma função do Shell. Né? Fiquem tranquilos que a gente vai ver passo a passo cada uma dessas estruturas aqui. E aqui eu estou chamando essa função. É simplesmente uma função que executa o comando echo, chamando a variável global que eu declarei aqui em cima. E diz sou var global. No Shell, isso aqui faz todo e qualquer sentido. Isso no Shell. Eu declarar uma função que tem uma variável que foi declarada globalmente. Isso faz todo sentido para o Shell. Tá? Para linguagens como C, eu teria que declarar essa variável global
né, aqui dentro, né, dessa função, né, ou definir o escopo dessa variável como uma variável global. Né? Por exemplo, eu teria uma função main aqui. Né? Se fosse C, eu teria uma função principal. Tudo isso estaria dentro dessa função main. E essa outra função estaria fora da função main. E aí, quando eu chamasse essa função, né, por exemplo, eu chamasse essa função aqui, simplesmente essa variável aqui de dentro não seria a mesma variável dessa função aqui. Como eu não declarei, isso aqui daria um erro de compilação. Ok? Mas para o shell, todas essas variáveis elas são de escopo global. O que significa que eu posso enxergá-las dentro de qualquer função. Então eu não tenho uma função principal, eu não tenho, né, essa função main, e todas essas variáveis vão ser enxergadas dentro das funções. No caso aqui, dentro de imprimir global, eu vou enxergar essa função var global e vou conseguir manipulá-la. Ok? Se eu executar esse script agora, ponto barra variáveis, ele exibiu para mim sua variável global, sem nenhum problema. Para o shell também, faz todo sentido referenciar uma variável vazia, uma variável que não tenha sido inicializada, como a gente chama. Então, se essa variável global tivesse vazia aqui, vou comentar, né? E aqui ele vai chamar essa variável global. Perceba que ela não foi atribuído nenhum valor a essa variável. Isso não faria sentido em outras linguagens, né? Que precisam que eu declare e atribua um valor a essa variável. Mas para o shell faz todo sentido. Eu vou aqui, ponto barra variáveis.ch, ele simplesmente não imprimiu nada, porque a variável está vazia. Mas faz todo sentido para ele chamar variáveis vazias. Ok? Também tem a questão no shell, por exemplo, de concatenação de variáveis. Concatenação significa juntar uma com a outra. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, utilizar $nome, vírgula, soa var global. Vai imprimir o valor da variável nome e depois a mensagem soa var global. Né? Sem nenhum problema. Ou seja, a concatenação de variáveis é muito simples de ser feita no shell. Exibiu o valor, depois exibiu soa var global. Tá? Mas a gente utiliza sempre aspas duplas para declarar uma variável. Né? Se eu utilizar aspas simples, ele vai ter um problema, né, para exibir o nome, porque a aspas simples ela impede a expansão de variáveis. Ela impede que esse $nome seja interpretado como uma variável. Ele vai ser interpretado como o $nome literal. Eu vou imprimir aqui na tela para vocês perceberem a diferença. Aqui ele interpretou $nome como literal, ou seja, ele imprimiu na tela $nome, ao invés de interpretar isso como uma variável, porque eu coloquei entre aspas simples. Aqui não, aqui ele interpretou como uma variável, porque eu coloquei entre aspas duplas, e ele imprimiu o valor dessa variável. Então, essa aspas simples e essas aspas duplas, elas têm um significado para o shell. Por isso, vocês devem sempre atentar em que contexto e para que vocês querem, né, em que contexto vocês querem utilizar aquela variável. Ok? Vocês querem fazer a expansão de uma variável ou uma concatenação, utilizem aspas duplas, se não, utilizem aspas simples. Ok? Também tem uma forma que ajuda bastante, né, no caso das variáveis, né, de separar o que é uma variável do que é o texto. Que é utilizar o caractere de colchetes. Eu posso passar uma variável tanto quanto $nome, assim, né, quanto passar entre colchetes assim. E isso aqui faz todo sentido para o shell. E esses colchetes eles servem para evitar o problema de nomes que estão juntos. Então, se eu tenho uma variável que está junto de outro nome, para que ele não interprete isso como uma única variável, tá? Que ele separe bem o que é variável do que é a mensagem, eu utilizo os colchetes. Vou imprimir bem aqui, né, de novo.
Ele exibiu junto aqui, né? Rodolfo Sou. Agora, se vocês não colocarem os colchetes, olha o problema que vai dar. O Gedit já identificou um problema aqui, né? Tanto é que ele colocou nome Sou com a mesma cor. Vou salvar aqui. Vou executar o script. Agora deu problema. Ele identificou todo aquele nome que está junto como uma única variável que não foi declarada. E aí o que aconteceu foi que ele não imprimiu nada no lugar. Ele imprimiu o vazio. Ok? Só imprimiu o final var global. Ele vai interpretar, né, aqui nome Sou como uma variável. Ok? Que não foi declarada. E percebam que não há nenhum erro em fazer o que eu acabei de fazer. O shell não avisa, né, que houve algum erro, algum problema no teu programa. Quem tem que identificar isso é o programador. Por isso, para proteger o nome de variáveis, você pode utilizar esses colchetes aqui quando necessário. Ok? Esses são só alguns toques sobre variáveis no shell. A gente vai ver mais para as próximas aulas. Agora, mais os conceitos de variáveis. Vai adotar uma ferramenta poderosíssima sobre variáveis, que é o conceito de expansão de variáveis, né? E vamos ver isso passo a passo. Ok? Isso aqui é só uma introdução ao conceito de variáveis no shell. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.